Bom dia, pessoal. Quinta-feira, o fim do ano vai chegando e as entidades começam a enviar os seus convites, né, para eventos, FEComércio, Federação, Fiergs. Já há muitos anos participo desses eventos todos, mas agora, tendo em vista a pandemia, tudo restrito. E não é mais o evento, aqueles almoços, como por exemplo da Fiergs, que me mandou esse convite. O presidente, meu amigo Gilberto Porcelo Petri, convidando para uma entrevista de fim de ano, né, que era sempre ali 100 e poucos jornalistas, publicitários e convidados especiais, economistas, faziam o balanço da Fiergs, né, balanço e perspectivas, né, do ano. Esse ano será dia 8 de dezembro, às 11 horas, mas tem que se inscrever, vai ser feito remotamente, as perguntas também. Então, a gente já está lá se inscrevendo e também vai participar, mesmo que seja assim, remotamente, deste evento, que é importante saber a opinião dos economistas e principalmente do presidente Petri, sobre a perspectiva, né? Tudo que aconteceu nesse ano e tudo aquilo que pode acontecer no ano que vem, sobre o aspecto, sobre o ponto de vista da economia do nosso país. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Certamente eu participo já há mais de 10 anos do Almoço da Comunicação. É sempre uma alegria, mas esse ano tudo está diferente, né? Outra coisa também que eu gostaria de comunicar aqui no início do programa, que eu estava conversando pelo WhatsApp, né, com o vereador eleito Evandro Coruja, do PP, e ele gostou da ideia do Nino Antonioni sobre a questão ali dos jovens de 18 a 21 anos de fazer a doação de sangue através de uma lei, de um projeto de lei, enfim, do governo federal, certamente que vai passar pela Câmara Federal, pelo Senado, se isso for entendido como por eles como uma coisa boa, porque eu já entendi que é uma coisa boa, e o vereador Evandro Coruja, recém-eleito, também achou, tanto que achou que ele passou para o seu amigo e parceiro, deputado federal Sanderson. Olha só, está crescendo a ideia, né? E não esqueça que começou aqui nesse programa, se der certo, né? E para que essa ideia do Nino Bonissoni seja lá estudada pela equipe do governo, enfim, pela própria Câmara Federal. Sei que vai estar em pauta o assunto. Se vai vingar algum projeto de lei e alguma regulamentação, a gente não sabe. Mas só ser entendido pelo vereador Coruja, levado ao Sanderson, e o Sanderson levado à equipe de governo do presidente Jair Bolsonaro, já é uma grande coisa, um grande início. Obrigado aí, Evandro Coruja. E eu recebi aqui também uma espécie de informativo eletrônico, né? No caso que eu imprimi aqui, de um pessoal aí da VCI Analisa, Descomplicando a Polícia. A política, pode ser a polícia também. É um informativo geral, eles abordam a questão da Covid, questão política principalmente, e um dos sócios aqui, foi ele que me mandou, é o Volney Gomes, de Cachoeirinha, já foi candidato a prefeito lá e tal. Ele é um dos sócios, ó, 1, 2, 3, aqui é o Volney, certo? Aqui é o Volney, ali em cima o sócio dele é o Paulo César Salvamoura. Olha aqui, e em cima o outro sócio, Marco Maia. Olha aí o Marco Maia de novo voltando aí. Aqui o sócio, Marco Maia e tal. Legal, obrigado por ter enviado. Aí quem somos, Marco Maia, que foi deputado federal e inclusive presidente da Câmara Federal. Bem bom o informativo. Dei uma lida aí, bem legal. Continue me mandando. Valeu. Eu quero agora conversar uma coisa com vocês, nesse primeiro tempo do nosso programa, sobre um vídeo que me mandam muito vídeo, impressionante, só coisa boa praticamente,
e mandaram aqui um comentário de uma jornalista da CNN, a Gisele Soares. Ela fez um comentário sobre a função, o papel, tipo assim, dos deputados. Por que certas coisas eles não tocam para frente? Ficam ali amorcegando, ali amorrinhando, como a aprovação ou negação da questão da prisão em segunda instância. E aí entra o STF, que não é função do STF legislar, fazer lei, a função é da Câmara Federal e do Senado. Mas como eles se omitem de forma preguiçosa, vamos dizer assim, ou mafiosa, também pode ser, e esse comentário dessa jornalista da Gisele Soares foi muito oportuno, eu gostei, e tudo que eu gosto, eu também quero que vocês apreciem, se informem e também gostem. Veja só o vídeo onde ela comenta no programa da CNN esta questão da omissão da Câmara Federal e a intromissão do Supremo Tribunal Federal, que se a Câmara se omitir, vai ter que regulamentar, vai ter que decidir finalmente a questão de segunda instância. E a gente sabe como é que o STF decide, aliás, ele já decidiu em preliminar, mas agora seria em definitivo. E quem pode mudar essa decisão em preliminar do STF só pode ser quem legisla e faz lei, que é a Câmara Federal e o Senado Federal. Veja o comentário dela. Juízes não são legisladores, não cabe ao judiciário legislar. Então, onde é que estão os nossos legisladores? Há mais de uma PEC lá no Congresso que aguarda a deliberação, que aguarda a votação, para que então entre em vigor e resolva essa situação de uma vez por todas e traga segurança jurídica para todos, inclusive para os ministros, porque também eles são colocados numa situação muito difícil. Eles não podem se furtar a julgar, mas ao julgarem estão verdadeiramente legislando, estão substituindo esse nosso Congresso Nacional, que é inchado, que é preguiçoso, que é oportunista e que não pauta e não vota aquilo que deveria. Nós vivemos um ano de pandemia, um ano de trabalho remoto. Todas as empresas aumentaram a produtividade, muitas delas, inclusive, vão adotar o trabalho remoto de forma perene, porque viram que a produtividade melhorou. Onde é que está a produtividade melhor desse nosso Congresso Nacional? Já que não houve as viagens para volta às bases, porque eles voltam na quinta-feira às bases e só retomam os trabalhos no Congresso às terças, por que essa produtividade não aumentou? Por que quando interessa, como naquela legislação do abuso de autoridade, houve aquela votação tão célere? Então, são os nossos congressistas que são responsáveis por toda essa situação atual. É o presidente Rodrigo Maia que se recusa e a todo momento procrastina pautar a PEC da prisão em segunda instância, que resolveria esse problema e traria segurança jurídica a todos. É um Congresso surdo para os anseios da sociedade, infelizmente, e faz de nós todos vítimas. E eu tenho uma boa notícia para passar para vocês. Ontem fiquei dando uma olhada aí nas notícias de todo o Brasil, nas agências, nos sites, enfim. E olha só que notícia sensacional em relação à Covid, né? O Brasil começará a aplicar 40 milhões de doses da vacina de Oxford, que para mim é a melhor que existe, é mais confiável, né? No mês de janeiro, logo ali, daqui a alguns dias, 20 e poucos dias. A mesma vacina que será usada a partir da semana que vem no Reino Unido, a de Oxford, chegará ao Brasil em janeiro, informou essa manhã, ontem, né, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em depoimento no Congresso. Serão 40 milhões de doses iniciais e a aplicação será imediata. Então está todo mundo mobilizado, todo mundo lá em Brasília, nos poderes, nos ministérios, no governo federal, na Câmara Federal e no Senado, muito contente, é só o que falam nessa questão da possibilidade de nós já vacinar de cara 40 milhões de pessoas. Eu acredito que em fevereiro, março, todo brasileiro estará vacinado. E a Câmara Federal, nesse embalo, está aprovando, nesta semana, de urgência, 2 bilhões de reais para a compra dessa vacina de Oxford, não a vacina chinesa, que eu sei que o presidente Bolsonaro não vai comprar, nem deve.
Então, 2 bilhões de reais está sendo aprovado pela Câmara Federal nesses dias agora, já que eles estão tão eufóricos como nós estamos aqui com essa notícia, porque e o STJ vai decidir também entre hoje e amanhã se a vacina será obrigatória ou não no Brasil. Eu acho até isso um absurdo, essa discussão. Tem tanta coisa muito mais interessante para discutir lá. Por quê? Porque a pessoa que não quer tomar, não toma. Entendeu? Ela é responsável pela morte dela. E ela vai saber que ela vai, se não tomar a vacina, ela vai estar sujeito a ficar pela sorte. Se o vírus não pegar ela, legal. Mas e se pegar, vai morrer. Então, pessoa teimosa, sei lá o que eu vou dizer, nem precisaria dizer, não, é obrigado a tomar. Eu acho até que eles vão decidir que cada um faz da sua vida o que quiser, né? Como em tudo. Mas o STF nem precisaria estar perdendo tempo, no meu modo de entender, dizendo se vai ser obrigatório ou não. Por quê? Só uma pessoa maluca da cabeça que vai ganhar uma vacina de alta qualidade como essa, numa pandemia tipo essa, morrendo pessoas amigas ao nosso lado, e dizer, eu não vou tomar vacina por isso, por aquilo. Pô, gente, eu tomo vacina, todo mundo aí, paguei quase R$500 aqui no centro de Gravataí para tomar vacina contra H1N1, enfim, né, para pulmão, várias vacinas, e imagina se eu não vou tomar uma vacina testada várias vezes, né, e todos os institutos de que regulamenta isso aprovando, né, que ela tem 95% de garantia que vai fazer o efeito, vai acabar com, em cada pessoa vacinada não vai ter a Covid. Imagina qual é o débil mental que não vai fazer a vacina. Então, se o cara é teimoso a esse ponto, que não faça. Aí depois arque com as consequências. Então, outra coisa também que eu queria falar com vocês aqui é de que, uma notícia aqui local, que o nosso blog comentou ontem, os dois vereadores mais votados aqui da região. O vereador de Gravataí, que é o Bombeiro Batista, 43 anos, ainda jovem, né, do PSD, e ele se elegeu com 2.662 votos. E o mais votado de Gravataí. Quer dizer, antigamente o mais votado de Gravataí chegava a fazer até 4.000, essa vez a abstenção acho que baixou bastante o coeficiente dos votos, né? Na entrevista ele disse que seria uma praxe que o mais votado fosse presidente da Câmara. A Câmara de Vereadores de Gravataí vai ter, como todas as câmaras, vão ter eleição agora depois da segunda quinzena de dezembro, tal, uma legislatura nova, e o Bombeiro Batista está se colocando à disposição, dizendo que se ele for presidente nessa entrevista, ele não vai ter questões assim de briga partidárias, entendeu? Ele será um magistrado, vamos dizer assim, será o presidente da Câmara se escolherem ele para presidente, mesmo ele sendo um vereador do PSD, o que eu acho muito difícil elegê-lo, né, pela questão recente da disputa eleitoral com o MDB, enfim, e com outros partidos, PDT, mas ele se coloca à disposição. Mas, na verdade, até onde eu ouvi falar e até onde sei, o presidente da Câmara já estava meio entabulado e mais ou menos escolhido, que é o Alan Vieira, que é do PMDB, que é o partido maior, a maior bancada da Câmara de Vereadores, sem contar partidos aliados de outras agremiações. Então, segundo sei, tem muita chance de ser presidente da Câmara o vereador já de terceiro mandato, Alan Vieira, do MDB, que tem total apoio do prefeito Marco Alba. E o outro vereador que se elegeu em Cachoeirinha, nós pegamos os dois vereadores mais votados de Gravataí e de Cachoeirinha. E de Cachoeirinha é o Davi Almanza, PT. Gravataí não botou PT, né? Cachoeirinha é uma cidade bem menor, o eleitorado bem menorzinho, botou um vereador do PT,
ele tem 29 anos, o vereador mais votado da cidade com 1.803 votos. O mais votado em Cachoeirinha tem 1.803. E o mais votado de Gravataí tem 2.662. Ele é o vereador a primeira vez, não é a primeira vez que ele se candidata, mas é a primeira vez que ele se elege. Certo? Então são os dois vereadores. Ele diz aqui, ó, bati várias vezes na trave nas eleições anteriores, ficando poucos sufrágios de uma cadeira. Certamente será um forte opositor da atual administração, diz ele, do Mick Breyer. Gente, uma coisa que eu queria aqui recordar também com vocês, uma coisa que sempre me traz muita alegria e muita satisfação, que na época eu comentei e agora passado 8 anos, foi em 2012, eu vou comentar com vocês, que está completando 8 anos, que Gravataí homenageou o tradicionalista Nico Fagundes e homenageou também o Galpão Crioulo pelos seus 30 anos no ar. O evento foi realizado na Câmara de Vereadores de Gravataí, era presidente da Câmara o Vail Carlos Correia e era prefeito o Acimar Silva. Acimar Silva era o prefeito de Gravataí, participou dessa reunião, temos a foto aí, podemos mostrar, inclusive aqui em casa, depois da Câmara de Vereadores, Nico Fagundes, Neto Fagundes e toda a turma da produção do Galpão Crioulo estiveram aqui em casa, comeram um churrasco e tal, recordamos, foi muito bom a festinha, muito legal. E o Nico Fagundes, por que o Nico Fagundes? Porque o Nico Fagundes tinha uma relação muito grande com Gravataí, desde o início das danças da invernada artística do CTG, a Aldeia dos Anjos, onde ele foi um dos primeiros instrutores de dança. Incrível, né? O Nico Fagundes também gravou dezenas de programas do Galpão Crioulo, uns até participei, aqui na Estância Província de São Pedro. E o Galpão Crioulo, pelo óbvio da sua presença, um dos maiores programas que lançou tanta gente, divulgou tantos artistas gaúchos, o famoso programa que completou na data, hoje já tem 38 anos, programa da RBS TV. Então a gente recordou essa data, na época foi muito legal, muito bacana, foi muito divulgado pelos veículos da RBS, essa ideia que, modéstia à parte, eu tive, por ser amigo do Nico Fagundes, tinha uma parceria com ele muito grande em Porto Alegre, inclusive nós iríamos ser sócios. O Nico queria dar aula de agricultura, que ele entendia muito, é professor universitário, o Nico entendia muito de agricultura, e ele queria que eu fosse seu sócio para eu fazer contatos com a prefeitura e ele ser professor, não sei de que forma seria, mas dar aula para os alunos da rede municipal, seria até muito interessante. Então, feita a homenagem, desses 8 anos que se passaram, o Acimar está aí na foto, falecido, e o Nico Fagundes também falecido. O Neto Fagundes e o Vail, graças a Deus, estão aí com muita saúde. Certo? Recordar sempre é bom, recordar sempre é viver. Eu sempre digo, a gente não pode se fixar demais no passado. Viver o presente, sempre projetando o futuro com essas bases que nós temos. Certo? Um abraço, até amanhã, sexta-feira, gaúchos e gaúchas de todas as querências.